Para sua prova sobre o tema Questão Ambiental Mudanças Climáticas, é importante focar nos seguintes pontos principais. 1. Ética nas políticas climáticas. O que significa questionar a presença da ética nas políticas climáticas? A ética envolve a responsabilidade dos países e grupos sociais pelos danos causados pelas mudanças climáticas. Significa identificar os maiores poluidores e responsabilizá-los por reduzir as emissões e compensar os danos. Por que a ética é fundamental nas políticas climáticas? Para proteger as populações mais vulneráveis e garantir que os mais responsáveis pelas emissões, geralmente países ricos, sejam penalizados de forma justa. 2. Impactos das mudanças climáticas. Quais são as principais consequências visíveis das mudanças climáticas? Aumento de eventos climáticos extremos, tempestades, secas, inundações e o aumento do nível do mar. Esses fenômenos afetam principalmente as populações mais pobres. Como a temperatura global aumentou e qual a sua relevância? A temperatura global aumentou em média 0,7 graus no século XX, mas isso é significativo, pois o aumento não é uniforme. Algumas regiões aqueceram mais do que outras. Desigualdade nas consequências. Como as mudanças climáticas afetam de maneira desigual os países? Os países mais pobres são os mais vulneráveis e, muitas vezes, os menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Eles enfrentam os piores impactos, inundações, doenças, escassez de alimentos, mas têm menos recursos para se adaptar. Quem são os refugiados ambientais? Pessoas forçadas a abandonar suas casas devido a mudanças climáticas, como inundações ou secas intensas. 4. Responsabilidade dos países ricos e os impactos nas populações vulneráveis. Por que os países ricos são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas? São eles os maiores emissores de gases de efeito estufa, mas têm condições de se adaptar e minimizar os impactos. As populações mais pobres, que pouco contribuíram para o problema, sofrem mais. Como as populações de baixa renda são mais afetadas? Elas vivem em áreas de risco, como beiras de rios e encostas, e não têm acesso a serviços médicos adequados. Isso aumenta a mortalidade devido a desastres climáticos e doenças. 5. A relação ética entre a sociedade e a natureza. O que significa a ética ambiental? A ética ambiental envolve a responsabilidade de respeitar e cuidar do meio ambiente. O progresso técnico e científico, embora traga benefícios, também gerou destruição ambiental, como a exploração desenfreada dos recursos naturais. O que é a consciência moral e como ela se relaciona com as questões ambientais? A consciência moral refere-se à capacidade do ser humano de julgar suas ações como boas ou más. Em relação ao meio ambiente, significa refletir sobre os impactos de nossas ações no planeta e nas futuras gerações. 6. Exemplos de impactos ambientais específicos. O que é o permafrost e como ele impacta as mudanças climáticas? O permafrost é o solo congelado que contém grandes quantidades de gás carbônico. Se derreter, esses gases podem ser liberados na atmosfera, agravando as mudanças climáticas. Como o fenômeno El Niño afeta o clima, o El Niño causa um aquecimento anormal da superfície do Oceano Pacífico, afetando o clima global. Na América do Sul, pode causar tempestades e inundações, enquanto na Austrália e no Sudeste Asiático, pode intensificar as secas. 7. Problemas socioambientais. Como a pobreza e a desigualdade estão relacionadas às mudanças climáticas? As populações mais pobres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, pois vivem em áreas de risco e têm menos recursos para se proteger. Além disso, elas enfrentam problemas econômicos, como aumento nos preços dos alimentos devido a falhas na produção agrícola. Dicas para sua prova. Foque na conexão entre ética e mudanças climáticas, compreendendo como a responsabilidade deve ser atribuída aos poluidores, principalmente países ricos, e como as políticas devem proteger os mais vulneráveis. Entenda os impactos das mudanças climáticas, aumento de temperatura, desastres naturais, doenças, escassez de alimentos, e como esses afetam desproporcionalmente as populações de baixa renda. Estude as relações entre os fenômenos naturais, como o permafrost e El Niño, e como eles agravam os efeitos do aquecimento global. Compreenda a necessidade de uma abordagem ética no trato das questões socioambientais, onde as ações humanas afetam tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Esses pontos devem cobrir os aspectos principais do tema
e prepará-lo bem para a prova.